Então, atualmente a gente tem uma rotina, a gente treina de segunda a sábado. Dependendo do período, pode até acontecer domingo. Porque, por exemplo, às vezes a gente recebe o calendário da competição e pode ser que a competição, por exemplo, lá na Colômbia, a gente vai viajar para competir e caia num domingo. Então, o meu corpo precisa estar adaptado para competir no domingo, porque geralmente domingo a gente descansa. Então, assim, pode acontecer fases que a gente treine domingo também. Então, é uma rotina, digamos que pesada, assim, de treino. Mas, atualmente, a gente treina de segunda a sábado. Segunda, quarta e sexta, geralmente são 2 períodos de treino. E esses 2 períodos, cada um dura em média 3 horas, por aí. Então, seriam 6 horas diárias. Caramba. 6 a 7 horas, depende. E aí, sejam muito bem-vindos a mais um 01Cast, podcast oficial do Concurseiro 01, né? Hoje aí a gente tem um episódio para falar mais uma vez de atletismo. A gente trouxe, na verdade, né, a irmã de um cara que já veio aqui umas semanas atrás, que era o Aveiro. Então, se você não viu o episódio dele, volta lá e assiste. A gente falou bastante. Tá virando nepotismo isso aqui já, né? É verdade. Daqui a pouco vem outro irmão. Eu descobri aqui nos bastidores que tem mais um irmão também né? que treina levantamento de peso na Marinha. Aparentemente, o sobrenome Aveiro tem uma genética forte. Mas a Vitória acho que não é Aveiro, né? Não é, né? Ela é Aveiro. É Aveiro? Ela é irmã da Aveiro. Ele tinha me dito que ela não tinha o sobrenome Aveiro. Tá ali, né? Na família. Foi um erro ali do pai, mas Ele falou que é foi um erro do Aveiro. pai. Foi um erro do Sério, eu pai. perdi isso aí. Mas sou Aveiro, o sangue é Aveiro. Legal. Bom, com a gente aqui também, o William, né? Todo mundo já conhece. Professor Fidel aí, mais uma vez, nos agraciando com a presença dele. E a Vitória aí, que vai trazer bastante informação, conhecimento e conversa pra gente, bastante história também sobre como que é a preparação de um atleta dentro da Marinha, qual que é, de fato, a cabeça que um atleta tem que ter para se manter em alta performance por muito tempo, né? Então, Vitória, tudo bem? Tudo bem. Muito prazer aí, obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra estar aqui, sem dúvida. Posso chamar de Vicky? Pode? Pode? Vicky, se apresenta pro pessoal que não te conhece. Olá, eu sou Vitória Aveiro. Há controvérsias. Há quem diga que não. Tenho 23 anos, venho de uma família de 4 irmãos, né, contando comigo, e 2 deles têm essa vivência, né, com esporte. Eu acabei seguindo o mesmo caminho em relação ao levantamento de peso. Eu estou 12 anos, né, com essa experiência na modalidade, comecei bem nova. Então, acho que eu vou fazer o possível para agregar bastante, contar um pouquinho das minhas experiências desde o início até agora, onde me levou a ser atleta da Marinha, do Prolim. Caramba. Eu tenho certeza que com 12, 13 anos ela levantava mais do que eu levanto hoje. Mas conta pra gente, então, como que começou aí? Porque, assim, eu fiz a pergunta no spoiler ali e ela é mais nova que eu, cara. Eu sou novo, ela tem 22 anos, né? 23. 23 anos. Então, Porque tem cara de acabado, mas ele é novo. mas, pra quem não sabe, eu tenho 24 anos, tá? Então eu sou jovem ainda. Só preciso de um botox. Eu não gosto de falar desse assunto, gente. Idade é um assunto delicado, né, Fidel? Vicky, conta pra gente como que você começou no levantamento de peso, né? Pô, você tinha 10 anos, talvez 11 anos ali. Até por no aí. esporte, né? Se teve um esporte até antes de... Já. Às vezes a gente começa num e de repente migra para outro e vai. Então, minha infância foi muito marcada, tenho a memória muito recente, assim, do meu irmão, do mais velho, que foi o pioneiro ali, né, que foi trazendo a gente para o esporte, dele simplesmente pegando umas crianças assim na rua, sabe? Criança parada, brincando de várias outras coisas. E ele aproveitava para pegar essas crianças para poder fazer alguma atividade ali na rua mesmo, descalço, chinelo. E fazia algumas corridas, coordenação que a gente vê muito no atletismo, e até o levantamento de peso, com cabinho ali de vassoura. Então, isso era por volta de uns 7 anos, mais ou menos, eu comecei a vivenciar um pouco aquilo e começar a entender o que era o esporte. Só que é um funil, né, o esporte. Ali, quando você começa, acaba tendo muitas pessoas ali junto com você, mas aquilo vai afunilando. E foi o que acabou acontecendo. Quando esse meu irmão mais velho, no caso, entrou para a Marinha, em 2009, foi mais um pioneirismo dele, né, de implementar o levantamento de peso na Marinha. E isso foi em 2009. Quando foi em 2010, ele perguntou se eu não queria voltar a treinar, entender um pouquinho mais do esporte. E eu fui, sem muita vontade, mas eu fui. Queria agradar o irmão um pouquinho, né?
vou experimentar isso de novo e tal, aquela coisa. E aí, lá dentro do Cefam, e até em outros quartéis mesmo, mas dentro do Cefam, ele começou a captar algumas crianças, que tem um projeto lá, Forças no Esporte, até hoje, é um Chama ótimo como? projeto. Forças o quê? Forças no Esporte. Forças no Esporte. Isso. Que as crianças vão no contraturno da escola, né, para fazer atividades, elas podem também tomar café, almoçar, tem reforço escolar também e N atividades. E aí ele começou a captar algumas crianças dali e eu estava inserida naquele meio também. E eu comecei efetivamente ali a iniciação, né? Porque com 7 anos de idade eu brincava ali de levantar o cabo de vassoura, brincava de correr na rua. Mas ali em 2010 eu comecei a realmente ter esse contato do que era a modalidade, de como funcionava junto com as outras crianças. E a partir dali eu comecei a passar por uma série de projetos de base, assim como essas outras crianças. Então, assim, o primeiro contato com a modalidade foi esse, através do meu irmão. Mas aí, tipo, como que funcionava? Você tinha 11 anos, talvez, quando você entrou lá no projeto da Marinha, Isso, né? em 2010 eu já tinha 11 anos. Essa conciliação, tipo, de estudar para a escola e estudar e ter esse compromisso ali com o esporte na Marinha, como que funciona? Ainda mais tão novo, né? É, Tipo, jovem. Sim, não tem essa foi um link assim muito bom em vários aspectos, porque além da gente ir para lá ter essa possibilidade de alimentação, de um local ali de treino, de ter esse contato com o esporte, a gente também tinha a Ordem Unida. Então, assim, com 10 anos ali, eu já sabia o que era marchar, já sabia o que era toda essa rotina do quartel, porque a gente vivenciava isso, a gente respirava isso. O que era a hora de subir a bandeira, a hora de descer a bandeira. Então, assim, desde novinho ali, a gente já entendia o que era disciplina, respeito e hierarquia. Então, foi um link ali que agregou muito, e agrega até hoje para as crianças lá, a parte da educação, que eles já trazem da escola e complementa ali, e esses vários outros valores, entendeu? Como respeito, hierarquia, como eu citei, disciplina. Então, desde muito novinho, a gente já começa ali a agregar muitos valores para a vida, né? Não só para o esporte. Então, foi bem legal. Tem pessoas, né, Vitória, que têm medo, digamos, da vida militar, né? Pessoas têm aquele receio, o militarismo, a coisa é puxada. Mas a coisa, na verdade, é tão simples, né? Porque simplesmente é um lugar que preserva valores que deveriam haver em qualquer lugar da vida. Qualquer né? instituição, em né? qualquer instituição, em qualquer ambiente de convívio de seres humanos. E a Marinha, assim como o Exército e a FAB, elas simplesmente fazem com que esses valores sejam observados, né? Mas deveriam ser valores inerentes a todo ser humano, né? Essa é a grande verdade. Exatamente. E quando a gente vê o cenário ali, que esse projeto Forças no Esporte, ele justamente trabalha com crianças de comunidades ao redor, de situação de vulnerabilidade. Exatamente. Então, assim, as crianças chegam ali com uma realidade, né, totalmente diferente do que elas vivenciam. Então, o que agrega para elas, assim, em relação à vida, elas saem dali com 18 anos com uma perspectiva de vida totalmente diferente, totalmente mudada, como um ser humano, do que eles querem, entendeu? Por mais que... O que a gente fala muito lá no Cefam, né, lá onde a gente treina, é que, por exemplo, quando eu comecei, tinha uma série de crianças junto da gente e que hoje em dia não continuaram. Porém, o fato delas saírem dali, já encararam a vida de uma outra forma, já pensaram no que seria uma faculdade, fazer uma faculdade, no que seria ter um trabalho. Abrir um leque de oportunidades ali, né? Um leque de oportunidades. Muitos deles na área da educação física, né, que vivenciavam muito aquilo ali no esporte. Então, a pessoa já sai ali realmente com um leque de possibilidades, né, e com uma outra perspectiva de vida. Então, foi muito importante, assim, para mim, tenho certeza que para essas crianças que estão lá hoje em dia, de ter esse contato, sabe? Não só na escola, na educação, mas com o esporte, com o militarismo ali também. Porque o esporte, para mim, também é educação. Ensina vários valores. Quer falar uma coisa? Eu queria falar uma coisa aqui. A gente está falando em militarismo e, né, valores e tudo mais, mas a gente acho que não apresentou direito, mas a Vitória é sargento da Marinha do Brasil, né? Como o professor o Aveiro, o treinador, ontem, no episódio anterior, falou. A Marinha ela tem um programa, né, de atletas que ingressam na força, não só da Marinha, como do Exército, da Aeronáutica, que você consegue, né? Você é militar, mas você desempenha atividade de esportista, né? Conta um pouquinho pra gente como é que é viver a vida militar e a vida de atleta ao mesmo tempo. Então, como eu estava contando um pouco do processo, né? Eu entrei lá num projeto de base
E conforme os anos foram passando, a gente acabou tendo parcerias com algumas empresas lá que também entrava para poder auxiliar esses atletas de base, com ajuda de custo e tal. Tipo então, patrocínio, assim? Isso, patrocínio, exatamente. Então, quando eu saí do Força no Esporte, não saí, mas eu estava tendo aquela vivência ali do Força, mas, ao mesmo tempo, por conta dos resultados que começaram a ficar expressivos, vieram essas empresas, né, querendo patrocinar. Então, a gente, além de participar do projeto de base, a gente tinha esse patrocínio de custo, que, assim, já era uma ajuda imensa, com passagem, entendeu? Da gente conseguir chegar lá. E aí eu fui construindo tudo isso durante esses anos, treinando, né, conciliando escola, treino. E quando foi em 2019, abriu o edital, né, para a categoria que eu era. Porque, assim, até ainda não expliquei, mas vou dar uma breve explicação aqui. O levantamento de peso, a gente fala que é um esporte muito democrático, né, porque ele atende até aquela pessoa menorzinha, de baixo peso, até mesmo o maior, o mais pesado. É separado por categorias faixas de peso ali? peso corporal. Tipo exatamente. luta, que é peso pena. Mas Isso, é mas é por peso? numeração. E é peso? Peso corporal, Mas quanto a pessoa numeração pesa. como assim? Tipo 57 com 57, assim? Isso, por Ou exemplo... de 50 a 60 com 50 a 60? Isso. Por exemplo, eu sou da categoria 64, né? Estou migrando para 59 porque a 64 deixou de ser olímpica. Então, assim, eu vou competir só com meninas que pesam 59 quilos. Assim como quando eu for competir na 64, eu vou competir com meninas que pesam só 64 quilos. Entendeu? Para ser justo, né, na real? Para ser justo, exatamente. E é separado também por idade. A gente tem os atletas de base, ali, os mais novos, que é sub-15, tem sub-17, tem o 20, que a gente já chama de juvenil, e aí o adulto. Então, assim, é muito democrático, tanto por peso corporal quanto por idade. E aí, quando foi em 2019... Puxa um pouquinho o microfone. Quando foi em 2019, surgiu o edital, né? E aí foi exatamente isso, foi separado por categoria, por resultados. Então, como abriu para a minha categoria, 64, eu me inscrevi, e o que possibilitou a minha entrada foi o currículo esportivo, que é o que acontece. Tanto no atletismo, tanto na natação, em outras áreas, o que é avaliado quando abre o edital, né, é que você se encaixe naqueles requisitos, e isso é o currículo esportivo, seja ele a nível nacional ou internacional. Então, assim, essa bagagem que eu tive todos esses anos, né, lá, e para chegar em 2019 eu ter esse currículo bem expressivo para poder conseguir entrar. E tem um porém também, além de entrar, a gente precisa se manter anualmente, né, ali no alto rendimento, no alto nível, mostrando resultado, porque essa avaliação é anual. Legal. E você comentou que o esporte na Marinha, lá no Cefam, era um funil. De fato, acho que quase tudo na vida é, né? Qualquer coisa que você vai se empenhar para fazer de carreira funciona como funil. Muita gente entra porque tem uma visão e às vezes a pessoa percebe que aquilo ali não é para ela e no processo ela sai, é normal. Sim. É normal a gente, ainda mais entrando com 10, 11 anos de idade, é difícil você ter plena concepção daquilo que você quer fazer para sua vida. Então, comum que pessoas saiam porque perceberam que não era para elas. Mas como que funcionava com 10 anos? Você já sabia que você ia fazer levantamento de peso ou tinha uma gama de esportes grande lá que você praticava e aí você falou, não, praticando 5 esportes aqui, mas que eu gosto de levantamento de peso, eu vou para esse e tchau o resto. Então, eu já entrei realmente lá visando levantamento de peso. É o DNA, né? É o DNA, e eu nunca tive muita paciência para correr. Então, eu olhava para o atletismo e falei, isso cansa, né? Puxar 200 quilos para cima não cansa. Correr, pesado. Eu falei, não, levantar peso é mais legal e tal. E aí eu continuei lá, né, em todo esse processo. E aí, legal o que você falou sobre uma criança de 10 anos olhando para aquilo e o que ela pensa, né? O que ela imagina para o futuro e ter a certeza que é aquilo que ela quer. Quando foi em 2014, a Confederação Brasileira ela fez uma seletiva, né, para uma viagem internacional. Foi minha primeira viagem internacional. E aí foi para o Peru. Aí eu fui uma das selecionadas. E até ali, um pouquinho antes disso, eu achava legal treinar, mas não era algo que eu projetava, sabe, para o futuro. Tipo, eu vou levantar peso, é isso que eu amo e tudo mais. Eu gostava, sim. Porém, essa primeira experiência foi muito marcante. Porque, assim, em 2014 eu tinha 14 para 15 anos. Quando tinha 14, não tinha feito 15 ainda, na data dessa viagem. E eu fiquei completamente extasiada com aquilo.
sabe? Andar de avião pela primeira vez, conhecer outro país, chegar lá, ver muita gente falando espanhol, falando inglês e tudo mais. Aí eu, cara, que legal, tipo, que possibilidades, né, que eu tô conseguindo enxergar com 14 anos. Tipo, uma menina de 14 anos, de uma família, assim, de classe média, né? E eu falei, já com 14 anos eu pensei, gente, quando que eu iria conseguir fazer uma viagem de avião? Sabe? Tipo, só quando eu pensava assim, caraca, só iria andar de avião se eu fosse adulta e recebesse meu dinheiro para eu pagar minha passagem, para eu pagar minha hospedagem. Aí eu falei, nossa, não, isso tá palpável, sabe? Tipo, tá acontecendo, mais perto é do que real. parece, né? Mais Legal. perto do que parece. Aí eu linkei, eu falei, não, é o esporte que proporciona isso, sabe? Então, é isso que eu quero, ter essas experiências, conseguir levantar a bandeira do Brasil, sabe, lá fora. E também a da Marinha, né? Porque desde muito nova ali naqueles projetos foi o que impulsionou muito a gente, assim, a conseguir. Porque desde cedo ali, além de eu ter uma alimentação e tudo mais, eu também sempre tive um local de treino ali muito bom, sabe? Com ótimos materiais. Agora, então, a gente, por conta dos resultados, o centro que a gente treina hoje é o mais bem equipado da América Latina. Caramba, então, assim, esse resultado agora foi o que a gente construiu desde 2009. Meu irmão construiu desde 2009 e a gente também, com o nosso resultado, com o nosso esforço ali juntamente com ele, fez toda essa trajetória aí para a gente conseguir hoje estar dos ginásios mais bem equipados da América Latina. E a Marinha foi a primeira colocada nas Olimpíadas Militares, né? Na última, né? Sim. Do Não, a mundo Marinha, inteiro. sem dúvida alguma, é muito forte. Assim, eles realmente têm uma preocupação muito grande com essa parte do esporte. Sabe? Não é à toa que a gente sempre mesmo teve essa preocupação com os materiais, com os atletas, de como estava o rendimento ali, desde as crianças. E o legal também, lá no Cefam, é que, não só nesse ginásio, mas antes também, a gente começou numa salinha ali, bem pequena, que tinha algumas plataformas, aí era 1.000 crianças, 1.000 adultos ali treinando junto. Só que isso sempre foi o diferencial, porque as crianças que estavam ali no projeto treinavam com os adultos. Eu fui uma delas. Eu treinava ali, treinava e ficava olhando aquelas mulheres, assim, tipo, muita representatividade mesmo, sabe? Eu olhava aquelas mulheres ali e eu falava, caramba, que legal. Um dia eu quero ser forte, assim, um dia eu quero estar viajando, assim, levantando muito peso, competindo. Então, assim, as crianças, elas têm um contato direto com a gente, conseguem imaginar o que elas querem, o que elas... Se espelham ali, né? Se espelham, exatamente. No tanto que, em 2012, meu irmão entrou em 2009. Em 2012, foi a primeira turma, né, do ProOlim, que é um programa olímpico que a Marinha tem, que entrou atletas de levantamento de peso. Então, eu já estava ali, eu olhei, eu falei, cara, que legal, elas levantam peso, assim, e conseguiram entrar na Marinha através do esporte, sabe, nesse programa. Então, foi mais um olhar ali que eu tive para onde eu queria chegar, para ver onde eu queria chegar. Eu acho que só vale aqui um adendo, mas o Cefam, né, para quem não sabe, é o Centro de Educação Física Almirante Norberto Nunes. Assim, é uma potência assim, em relação ao esporte. Eles realmente... É um centro que fica até abaixo dos Fuzileiros Navais, é da Marinha, né, da Marinha dos Fuzileiros Navais, e o Bolt treinou lá em Sim, a gente teve contato, possibilitou a gente ter contato com ele. Lá? Sim, a gente tirou foto. Ah, que legal, que incrível. Sim, Postou uma corrida com ele. Foi muito legal. Eu queria levantar... Não queria humilhar ele antes eu queria buscar ele para levantamento de peso, né? Mas agora, ei, Ravelo, tem uma frase que o Gui fala bastante, né, nas lives, nas aulas, que é de um autor famoso, não lembro se é do Napoleon Hill, aquela que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Sim. E eu acho que a presença da Victoria aqui nos traz exatamente a prova de que é uma frase verdadeira. Porque, veja, ela vem de uma família com atletas, gente ligada ao atletismo. Um baita DNA. Passou fora o DNA, o projeto social ali, onde conviveu com outros atletas, depois está dentro da Marinha junto com outros atletas de alto nível e está aí representando o Brasil em competições, mantendo uma alta performance, né? Quando, Victoria, caiu a ficha assim e tu viu assim, eu sou uma atleta de alta performance, eu sou top, meu esporte mesmo é o levantamento de peso e eu sou boa nisso. Qual foi a conquista? Falou em resultados expressivos. Qual foi a conquista que te fez ver assim, nossa, onde eu cheguei? Então, em 2016 foi onde eu tive assim um dos meus resultados mais expressivos, que foi o Campeonato Sul-Americano, na qual eu me consagrei campeã. Só que no começo do ano foi um começo do ano bem conturbado, né, em questão de lesão e tudo mais. Mas eu continuei levando. Quando foi no final do ano
que a gente faria essa seletiva para estar indo para a Bolívia, que foi onde aconteceu o campeonato, eu me surpreendi, sabe, com o resultado, com tudo que eu fiz, com o recorde que eu bati nessa competição. E aí deu aquele estalo, tipo, eu tô no caminho certo, porque é difícil a gente, às vezes, admitir que, assim como a vida, o atleta ele realmente tem que passar por isso, sabe? Momentos altos e baixos, superar tudo isso. E, às vezes, a gente duvida, claro, como qualquer pessoa, como a pessoa, por exemplo, do que vocês falam muito, né? Tá estudando para passar num concurso, algo assim. Às vezes, a gente duvida da nossa capacidade, né? E aí, quando acontece essas questões, sabe, de nos provar ali, de você, às vezes, ter uma baixa estima daquilo que você está fazendo, e aí você consegue dar um rebote nisso e ter um resultado muito, muito expressivo, conquistar, sabe, as coisas, dar aquele estalo. E também um momento muito marcante, né, que me fez perceber isso, foi quando eu entrei para a Marinha. Porque, assim, o momento ali durante todo o curso, tem experiências incríveis também durante o curso, e principalmente ali na formatura, desde o hino nacional, desde o juramento à bandeira, a gente de farda ali, eu me olhava no espelho e realmente vinha toda uma trajetória, sabe, por trás. Porque é muito incrível a gente conquistar tudo isso, mas é mais incrível ainda você olhar para trás e ver todo o processo, o caminho, que não é fácil, porque a gente entende que quando você escolhe ser um atleta, você tem que entender que você é diferente. Você tem que entender que você não vai poder fazer tudo que o amigo que está do seu lado faz. Você vai ter que entender que você tem que ter muita renúncia, sabe, para conseguir chegar em um alto rendimento, numa alta performance. Então, em 2019, quando eu entrei, que eu estava ali, de branquinho, fardada. Tem branco, tem o Doma, tem o Doma. Sim, o Doma, isso, foi Doma. E foi o branquinho, eu estava torcendo para ser o branquinho, que entre o azulão e o branquinho me ganha. E aí, quando eu me olhei no espelho e lembrei de todo o processo, sabe, de todos os anos de renúncia, desde a época da escola, gente, sempre foi muito difícil explicar por que eu não podia ir numa festinha, sabe? Por que eu não podia fazer o que as pessoas faziam normalmente, o que uma criança normal fazia, sabe? Então, foi realmente um momento muito marcante de ver que muita coisa valeu, de tudo, né? Valeu a pena. Quando colocou a farda branca, caiu a ficha, viu assim, o esforço, a renúncia. Sim, exatamente. E a tua família deve ter sentido muito orgulho de ti também nesse momento, muito. né? Minha mãe, assim, ela fica toda boba, né? Porque os meus 2 outros irmãos eram oficiais RM2, e na formatura do primeiro, né, que foi em 2009, no caso, eu fui, né, pequenininha, veio a formatura e tal, e eu olhando as mulheres, sabe, de branquinho, eu falava, cara, que lindo, um dia queria, né? Mas eu não imaginava que isso seria tão possível, sabe? O esporte me proporcionou isso. Cara, tem gente que Legal. reclama para estudar sábado e domingo, né? Ela abdicou de anos, assim, né? Abdicou da juventude, da balada, drogas sintéticas, refrigerante, né? Teve uma vida regrada. Para usar o branco e ser atleta. Pra usar o branco, tem exatamente. gente que Legal, reclama de parabéns. estudar no final de semana. Não, e a mesma A vida é dura coisa. pra quem é mole, né, cara? Eu acredito que é a mesma coisa, assim, quem se propõe ao concurso, porque você tem que entender que você também não vai ter uma vida normal, você não vai ter uma carga horária de estudo normal, Exato. por exemplo, sabe? Você vai ter que ter uma dedicação ali full, renúncia também de várias coisas, entendeu? Imagina, tua família fazendo uma festa, querendo sair e você tendo que estudar. Então, realmente, essa mesma questão, a renúncia ali, e você sempre com o olhar ali no alvo onde você quer chegar, que isso é muito importante. Acho que qualquer área, né, que a gente deseja obter a alta performance, vai ser necessário treinamento, renúncia, algumas características, né, como dedicação, persistência, enfim, né, e uma preparação da mente. E é isso que eu queria te perguntar. Como que é a mente da Vitória atleta? Como que tu encara uma derrota? Como que tu encara uma vitória? O que passa? Que filme passa na tua cabeça? Como que a Vitória encara uma vitória? A pergunta que não quer calar. Olha, eu já tenho Olhando no espelho. bastante experiência assim, em várias questões, tanto boas quanto ruins, treino, então. E não é um processo que a gente entende desde o começo, né? Você não entende desde o começo que errar faz parte, ou então que você não vai ter um treino bom, por exemplo, sabe? Isso demora a acontecer. E até hoje em dia, assim,
algo que é uma questão assim, até de terapia. Isso ajuda bastante, porque, no fim das contas, acima de tudo, a gente tem que ser generoso com a gente mesmo, sabe? Tem que entender que não vão ser todos os dias que vão ser bons, não vão ser todos os treinos que vão ser aqueles treinos incríveis, sabe? E saber lidar com isso é muito importante. Então, atualmente, algo que melhorou muito, assim, em relação ao pensamento disso é ser generosa comigo mesma, entender que eu não sou uma máquina, atleta não é máquina, sabe? Atleta, ele está sujeito a erros, está sujeito a acertos também. Então, assim, a partir do momento que eu entendi isso, eu passei a me cobrar de uma forma diferente, sabe? Eu tenho na minha cabeça o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, mas, ao mesmo tempo, eu tenho na cabeça também que tudo bem um dia ser ruim, sabe? Tudo bem. E aí isso impulsiona para o próximo dia ser melhor ainda. Hoje eu não treinei bem, hoje eu não consegui dar meu melhor, mas tudo bem, hoje eu vou descansar. Meu corpo precisa disso, minha mente precisa disso. Para que no dia seguinte eu tenha um treino muito melhor, tenha um treino incrível. Então, assim, o físico e o corpo é uma briga ali interna diária, sabe? Às vezes você quer muito, mas seu corpo não corresponde, entendeu? Ou às vezes seu corpo está bem ali, você não acredita que você é capaz de fazer aquilo ali. Então, assim, é constante, é uma constância que diariamente você vai aprendendo, sabe? Tem coisas que eu tenho certeza que eu ainda vou aprender, mesmo tendo 12 anos de experiência com a modalidade. Assim como tem coisas que eu aprendi muito nova, ou coisas que que aprendi ontem, por exemplo. Então, assim, é todo um processo, porque nem sempre ali o físico e a mente estão alinhada. Então, é diariamente um aprendizado muito grande. Caramba, é tanta sabedoria na pessoa de 23 anos que eu comecei a ficar mal com o tempo aqui. 12 anos Ela de foi falando, eu tava experiência. ficando mal, cara. Nossa, valeu, Pensei, parecia que eu meu tinha Deus. 40 anos. O que eu tô fazendo da minha vida? 12 anos de experiência, Eu comecei a olhar pra ela, olha uma comecei- adolescente aqui. Caramba. Eu acho que eu vou sair, tá? Tocam aí. Comecei a ficar mal. Mas, Vicky, no fim das contas, assim, em média, quantas horas por dia você precisa treinar para se manter em alto rendimento? Então, atualmente a gente tem uma rotina, a gente treina de segunda a sábado. Dependendo do período, pode até acontecer domingo. Porque, por exemplo, às vezes a gente recebe o calendário da competição e pode ser que a competição, por exemplo, lá na Colômbia, a gente vai viajar para competir e caia num domingo. Então, o meu corpo precisa estar adaptado para competir no domingo, porque geralmente domingo a gente descansa. Então, assim, pode acontecer fases que a gente treine domingo também. Então, é uma rotina, digamos que pesada, assim, de treino. Mas, atualmente, a gente treina de segunda a sábado. Segunda, quarta e sexta, geralmente, são 2 períodos de treino. E esses 2 períodos, cada um dura, em média, 3 horas, por aí. Então, seriam 6 horas diárias. Caramba. 6 a 7 horas, depende. E terça, quinta e sábado é um período. Só que a gente faz um complemento, porque as pessoas pensam levantar peso e tudo mais, já te deixa forte e tudo mais. Só que a gente faz uma preparação, um trabalho extra também na musculação, na academia, porque o levantamento de peso, ele precisa de uma exigência muito técnica, mas também de força. E às vezes são músculos, são áreas ali isoladas que a gente precisa fortalecer a parte, porque cada atleta é muito individual. Talvez uma deficiência que eu tenha de força em alguma área, o meu companheiro de treino não tenha, tem em outra área. Então, esse trabalho pós-treino também é muito importante, essa estruturação. Então, terça e quinta e sábado, geralmente treina um período, ou 2 até também, para fortalecer, para poder fazer esse extra que é muito necessário. Entendeu? Entendi. Caramba. Legal. Caramba, eu ia perguntar outra coisa aqui, mas a Bad ainda não passou, cara. Eu ainda tô pensando, cara, Eu o que queria fazer eu uma fiz da minha pergunta vida, para a 30 Vicky anos? sobre o fato de ela ser sargento, né, da Marinha do Brasil. Tu passasse por um curso de formação, quem entra pelo Projeto Olímpico passa pelo curso de formação? Passa. A gente inicia o curso, né, tendo todo esse contato do que é a área militar, de como funciona. Eu já estava muito ali em casa, né, porque eu entendia o que era marchal, o que era a Ordem Unida, todo esse processo, mas a gente se aprofunda mais, sabe, para saber. E aí a gente passou durante esse processo alguns meses no Cefam, ali mesmo, tendo instrução com cabos, sargentos de lá, ensinando realmente ali o que era o militarismo, como é que era a rotina, como é que funcionava. E a gente teve também a experiência de ir para Marambaia, para a Ilha da Marambaia. A gente
Teve... Acampou, assim, acampou, isso. Foi uma experiência, Onde é que é assim, essa ilha? muito marcante. Depois da Barra ali tem uma... O acampar é como se fosse o que no exército a gente chama do campo. Mais ou menos isso, uma simulação de um emprego das Forças Armadas. Como Exatamente, se fosse, a gente teve bacana. realmente ali o contato. A gente passou algumas noites lá e aí... Umas noites? Acho que foram 2 ou 3 noites, alguma coisa assim. E aí a gente teve toda aquela loucura, né? Que é esses cursos, que foi, assim, incrível desde a chegada até o final, assim, quem não passou por essa... Porque às vezes acontece da turma, os atletas estarem em viagem ou alguma coisa assim do tipo, e não conseguir, infelizmente, ir para essa parte da Marambaia. Mas é uma parte, assim, que quem consegue ir leva uma experiência, assim, para a vida em relação a várias coisas. Experiência única, né? Única. E, assim, foi muito engraçado porque quando a gente saiu do Cefam, cada dia, né, na verdade, do curso, tinha um xerife. Alguém da turma que comandava e tal. Liderava o pelotão ali. Exatamente. Né? E aí, no dia da ida para Marambaia, eu era xerife do dia. Então, imagina, suboficial aqui, sargento aqui, cabo aqui, a gente naquela loucura. E aí, quando chegou lá... E o pelotão era formado por outros atletas? Outros atletas de também outras modalidades. Alguns atletas que nunca tinham contato, assim, com a área militar. Então, estava sendo tudo muito novo. Estava um pouco caracterizado ali. Aí, quando chegamos lá, eu era xerife, tive que comandar, a gente meio perdido, assim, e a gente já chegou correndo, aquela coisa toda... E o desempenho ali, né, como xerife, acabou sendo tão legal ali, eles gostaram da minha postura, da forma que eu falava, que eu praticamente fiquei sendo xerife a Marambá inteira. Que legal, que bacana. E foi muito legal, porque eles pediam algo para poder fazer e tudo mais, comandar, então tinha que ser um raciocínio muito rápido ali, tinha que ao mesmo tempo ter um pulso firme para você comandar ali, e era uma rotina que a gente não estava acostumado, então cansava, sabe, a mente, o corpo, e aí você tinha que ir puxando todo mundo, mas assim, foi muito, muito enriquecedor, sabe, cada experiência ali, sem dúvida. Foi parecido com o filme da Demi Moore, não sei se você assistiu aquele Questão de Honra, né? Questão de Honra, não, né? Aquela nunca rapa o assisti. cabelo. Nunca assisti. Ela vai ser uma fuzileira naval, né? Uma marine. E aí ela vai no treinamento deles, Sim. que é só masculino, só pode entrar homem. E aí ela entra, e raspa a cabeça. Passa por dificuldades, assim, emocionais ali, muito. O físico dela aguenta até, mas ela sofre muito naquele treino. Mas ela conclui, e mesmo com tudo contra, ela conclui o treinamento. É um filme bem interessante. Inclusive, assim, né, quando a gente vai para esse tipo de operação, é legal ver uns filmes tipo esse para chegar vibrando aqui, né? Eu me lembro que quando eu fui para o campo do Exército, o primeiro campo principalmente, eu assisti todos os filmes do Rambo na véspera. Aí eu achei o filme do Rambo, cheguei vibrando com a infantaria, né? Foi uma pronto para jogar uma pedra e derrubar um helicóptero igual o Rambo. E eles colocavam também, assim, várias situações, sabe? Um combatente quebrou a perna e tudo mais. O que tem que ser feito ali no meio da mata, a gente tendo que raciocinar, tendo que pensar rápido. Carregar o companheiro e tudo mais, junto com a mochila super pesada. Olha. Então, assim, foi enriquecedor não só a experiência, mas também o espírito de equipe, assim, que agregou muito. Essa instrução é a instrução de transporte de feridos, né? Isso. E a instrução de transporte de feridos, para pessoas normais, como o professor Fidel que vos fala, é uma instrução complicadíssima. Mesmo eu sendo uma pessoa aparentemente forte, mas é só aparentemente. Que isso, Fidel? Aí a menina, a pequena Vicky, com toda essa delicadeza, tirou de letra o transporte de feridos, carregou com o companheiro, acho que ela carregou 2 até. Botou em cada lado. Botou em cada lado aqui, pegou a mochila de outro na frente aqui, e veio aqui. Aí fez um levantamento ainda. Tirou de letra. Ela é a companheira que todos nós gostaríamos de ter se estivéssemos numa situação de guerra, exato, né? Ela é perfeita, né? Não dá pra reclamar do peso. Ela leva comida, o mantimento de toda a tropa só na mochila dela. Mas foi bem legal. Agora conta pra nós quanto que tu levanta de peso hoje. Então, o levantamento de peso é dividido por dois movimentos. Mais pra frente um pouquinho. O levantamento de peso é dividido por 2 movimentos. Então, o CrossFit ele usa também, mas usam outras modalidades também, como a ginástica, enfim. E aí é dividido por 2 movimentos na competição. A gente tem 3 tentativas para fazer cada um deles. E levantar o máximo de peso possível. O primeiro é o arranco, que é um movimento único que a gente tira o peso do chão, né, com a barra, as anilhas, tira o peso do chão e leva até acima da cabeça, num único movimento.
Já o arremesso ele é dividido por 2 fases. A gente primeiro coloca do chão até os ombros, depois dos ombros até acima da cabeça. Como são 2 fases, geralmente a gente levanta mais peso nesse. E o arranco é um movimento muito rápido, muito complexo. É até um dos movimentos mais complexos com carga, entendeu? E aí, nesse movimento, no arranco, eu tenho 90 quilos. E no arremesso, eu tenho 105 quilos. Nossa. Meu Deus. Eu achei que era Sou muito só fraco, cara. Alguém que já levantou mais que ela na academia? Não. Acho que se você me der a barra pra levantar sem nada, eu não devo conseguir. E vocês gritam também como aquele pessoal da maromba, aquelas academias bem fundo de garagem, que o pessoal... Aí vai fazer um crucifixo que dá com as linhas de ferro. Vocês têm essa vibração do marombeiro? Então, acontece isso em 2 situações. A primeira é, às vezes, no treino, a gente está ali muito exaustivo, muito cansado. E aí, durante o movimento, acaba saindo sem a gente pensar, no automático. Acaba saindo algum som ali meio estranho. É liberando energia. Liberando. E, no treino acontece Legal. muito isso. E também na competição, até mesmo num treino assim muito pesado, que a gente está almejando para fazer muito aquele peso e a gente consegue aí soltar o peso, soltar a barra, assim, jogar no chão. É libertador. Libertador, isso É é incrível. libertador quando a gente consegue executar ali o movimento bem e joga assim no chão e fala, caraca, E se o que piso legal. não for de borracha, Dá um é melhor grito. ainda, né? Dá aquele estouro. Plá. Não, tem que Quando ser o piso é de borracha é ruim, aí quebra um pouco da vibe. Eu lembro que eu treinava uma academia mas faz muito barulho, boa, cara. faz barulho igual. Então, assim, aquele barulho, assim, libertador, sabe? E aí acontece isso também. E uma coisa muito legal também, o clima de treino que a gente tem lá, é que o levantamento de peso, por mais que seja um esporte individual, como treina todo mundo ali junto, a vibração é igual, sabe? Coletiva, né? Pro companheiro, coletiva. O esporte é individual, mas a vibração ali, o torcer pelo companheiro é coletiva. Então, esses gritos saem assim também Legal. quando a gente está torcendo para um companheiro. Porque como a gente convive ali todos os dias, a gente acaba tendo ideia da meta de cada um, o que cada um quer fazer. Então, quando executa, assim, é muito, muito bom. Qual o recorde de peso que você já viu alguém levantar assim? Então... Presencialmente, né? Tipo, Ou o recorde que você conhece, assim, tem alguém que levanta, sei lá, 200 quilos? deve ser 300 o recorde quilos? mundial, né? Eu acho. Tipo assim. sim. Depende do peso da pessoa, né? Isso, depende do peso. Tem as pode ser no categorias máximo. super. Então, tem o Lacha, o nome... O assim, que eles- Aveiro, assim, quanto é que ele levanta? 300 quilos? Ou ele é forte, hein? O Aveiro é forte. Quanto ele levanta, eu não sei, mas ele faz as pessoas levantarem bastante peso. Então, eu acho que isso conta, né? Eu acho que isso conta. Andando é fácil. Eu acho que isso conta. O Lacha, né, que é um dos atletas assim, da super, da categoria mais pesada, ele tem 225 de arranco desse movimento. Então, assim, você imaginar um cara tirar esse peso do chão e levantar acima da cabeça como se fosse uma pena, que é assim, ele é muito forte. Ele não só executa assim, tipo, muito peso, como ele também faz muito bem, muito fácil, sabe? Então, sem dúvida... E eu o vi, sabe, competindo em 2016. Foi incrível ver aquilo ali pessoalmente, ver o quanto ele é forte. E também tem um cenário nacional, sabe? A gente acaba admirando muito o pessoal de fora e esquecendo um pouco do pessoal daqui, né? A gente está com uma seleção muito forte, sabe? Batendo recordes cada vez mais. Então, o bom é isso, a gente consegue se inspirar, sabe? O companheiro de treino ali, os companheiros de seleção. Então, o levantamento de peso, né, no Brasil, ele atualmente está em um dos melhores cenários. Cara, Entendeu? E a sua progressão, assim? Você começou lá com 12 anos. Sim. Naquela época, quanto você levantava? Assim, no começo você levantava 50 quilos, hoje já tá o dobro, tipo assim? Eu caía com a barra pura, né, gente? Deve ser que com 12 anos ela levantava 50 quilos. Não, eu todo... Eu digo já no Já profissional, dobrou. né? No profissional Isso, ali, é já. todo um processo, sabe? E é muito interessante que, conforme a gente é novinho, tá nessas categorias de base, essa diferença de peso que a gente vai fazendo de um ano para o outro, de um mês para o outro, de 6 em 6 meses, é muito larga, sabe? Uma criança, ela hoje está levantando 35 quilos, daqui a mais ou menos 6 meses ela vai estar levantando, não sei, 50, sabe? criança é Dependendo essa, do movimento. Porque sabe o que Filho do acontece? Superman. Uma coisa que eu já tentei até estudar muito isso, mas a criança não tem medo. Ela vê ali a barra, ela vai achar legal se enfiar embaixo da barra e ela não vai ter tanto receio de fazer aquilo. Então, se junta ali com um treinamento eficaz ali, um profissional preparado,
respeitando cada fase ali da criança, ela vai ter uma evolução ali muito grande, sabe? E aí, quando a gente começa a passar por todas essas fases, chega no alto rendimento, começa a cruzar várias linhas, sabe? A física, a psicológica, que conta muito, porque às vezes você está capacitado para fazer aquilo, mas o mental ainda não. Então, assim, quando você chega no alto rendimento, esses pulos assim, de 10, 20 quilos já não acontecem tanto. É possível, sim. Se você estiver alinhado com o seu físico, com o seu mental, óbvio, isso é muito possível. Mas, como isso é um processo, como eu já citei antes, vai tendo uma progressão um pouco mais lenta, de poucos quilos. Mas é todo um processo, Ano passado você levantava menos do que levanta hoje. Cada ano, basicamente. Claro, vai ter um ápice da sua rigidez física, mas depois vai cair, óbvio. Mas eu quero dizer, a cada ano você vem se superando, tipo assim. Sim, e o legal também, como eu falei, a gente vai aprendendo com os anos, com as experiências, e o legal também é você perceber não só o quanto você levanta na competição, mas você entender o processo de treino, porque a gente na competição faz esses 2 movimentos, só que nos treinos ele é fragmentado, ele é dividido, sabe? Então a gente agacha, faz agachamento, a gente fragmenta esses exercícios que a gente faz. Então, assim, é uma forma de testar. É uma forma de você olhar, por exemplo, agachamento. É uma forma de você olhar que você, ano passado, agachava tantos quilos e esse ano você está agachando muito mais. Então, você entende que você está mais forte, que você está mais preparada. Então, assim, a gente tem esse parâmetro de não só avaliar esses movimentos que a gente faz na competição, como também todos esses outros movimentos auxiliares que a gente faz no treino. Então, assim, a progressão, ela acontece. E só para entender a modalidade de fato, existe o arranque... O arranco e o arremesso. E o arremesso. Isso, que no CrossFit o pessoal fala de net, o arranco, e o arremesso o clean and jerk. Ah, tá. E aí, cada um é uma modalidade que você compete. Por exemplo, você pode ser campeã no arranco e pode ser campeã no arremesso. Depende da competição. Ou pode combinar os dois? Então, depende da competição. Tem competições, né, que premia o arranco, você pode ser o melhor do arranco, mas ficar em terceiro no arremesso, por exemplo, que é por movimento, arranco, arremesso, e tem o total, que são, no caso seriam 3 medalhas. Só que em jogos, por exemplo, jogos sul-americanos, jogos pan-americanos, jogos olímpicos, é só uma medalha, que é o total, que é a junção do arranco com o arremesso. Entendi. Entendeu? Então depende muito da competição. Acontece isso, da pessoa ser campeã, por exemplo, pan-americana, sul-americana no arranco e ficar em quarto, quinto no arremesso. Entendeu? E aí depende muito da característica do atleta. Porque, geralmente, o atleta que é muito técnico, que ele é muito, muito técnico mesmo, ele é melhor no arranco. Porque é um movimento que exige força, claro, mas também tem que ter uma técnica muito apurada. E aí, geralmente, o atleta que é um pouco mais forte, não é tão técnico, mas é um pouco mais forte, acaba se saindo melhor no arremesso. Entendi. Porque ele é técnico também, claro, mas é um movimento que exige também muito mais força do que o arranco. Ou então você é um atleta excepcional, você é bom dos dois e aí você tem um total e é campeão olímpico. Entendi. Entendeu? Ou você tem o DNA aveiro, né? Aveiro, exato. Aveiro é forte. É forte. E quando que ocorrem as seletivas para as Olimpíadas de 2024? Vai começar agora, no Mundial, em dezembro. Vai estar Novembro, presente? dezembro. Hã? Estarás presente? Sim. A gente está buscando aí. Estaremos torcendo por ti. Porque é uma seletiva meio que individual, né? Você tem que buscar a sua vaga. Então, a partir do final desse ano, cada competição vai contando ponto. Tanto a competição quanto a sua colocação na competição. Entendi. Você está na Então, corrida. é um funil aí. Tá na corrida. A gente está buscando. E quantos quilos a Vicky vai ter que levantar para nos trazer o ouro olímpico no 24? O ouro olímpico? Bastante. Digamos que eu teria que fazer... Na categoria 59 quilos, né? Isso, que na daí é 59. Digamos que eu deveria levantar muito mais de 100 quilos de arranco e ficar entre 130, quase 140 de arremesso, assim, para chegar numa medalha olímpica. Caramba. Então, assim... O que mais é conta bem é difícil. o Dá pra peso que chegar você lá? levanta. Tá. 2 anos a gente chega? A Vai ter gente continência tem que no pódio? buscar, Vai a gente ter tem que continência. buscar. Vai ter continência no pódio? A gente Vai tem ter, que buscar. vai ter. Vai depender de todo esse processo antes, né? A gente almeja isso. Na avaliação, Vicky, o que mais conta é o peso que você levanta ou é o movimento que você faz? Tipo? Porque você pode também acabar levantando muito peso, mas fazer um movimento ali, sei lá, torto talvez, não sei. Então, o levantamento de peso, como todos os outros esportes, tem regras, né, na execução. Tem algumas regrinhas ali em relação à finalização.
A gente não pode, porque tem que ser tudo um movimento único, a gente tem que ser muito rápido na hora de finalizar. Então, se a gente desenvolver o braço, fizer 2 movimentos assim, acaba invalidando o movimento. Então, por mais que você tenha feito ali o movimento, levantou a barra, deixou ela em cima da sua cabeça, mas cometeu esses errinhos que tem, são várias regras aí na técnica, você acaba tendo um movimento nulo, um movimento que não validam. Porém, você pode ser um atleta que não é tão técnico e que o que as pessoas falam, não levanta um peso tão bonito, mas é eficiente. E faz você levantar peso, mas levanta muito peso. E eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. O atleta que não é muito técnico e levanta muito peso, eu tenho certeza que ele é muito dedicado. Então, assim, eu olho para aquele atleta já com um olhar diferente. Tipo, a técnica dele não é tão legal, mas ele levanta muito peso. Deve ser muito dedicado, porque ele deve diariamente ali bater naquelas dificuldades que ele tem, sabe? Para conseguir levantar o peso que ele levanta. Porque a técnica, ela justamente te auxilia a fazer um movimento ali mais eficaz possível, para você não usar tanta força. Para você não ter tanto esforço. Então, é toda uma junção, né? Força e técnica. E assim, é uma dúvida minha que eu sempre tive para atletas, assim. Por exemplo, a gente sabe que o recorde ou para obter a medalha é X peso, ou se for atletismo é tempo, né? Tem que bater tal tempo. Mas a minha pergunta é, às vezes no treino, o atleta já consegue atingir isso? Assim, você geralmente consegue atingir mais fácil no treino aqueles valores que você precisa, tempo e peso, e na competição você pode ter errado e baixar, ou a competição sempre há uma superação, entende? Porque, por exemplo, o Cielo, quando nadou, teve a medalha olímpica lá em 2008, aquele tempo que ele fez foi talvez o melhor da história dele, ou ele já tinha feito talvez nos treinos? No seu caso, você quando chega na competição, você se supera ou você talvez já tenha feito algo parecido nos treinos? Então, depende, porque cada atleta tem sua característica, como se sai, né, nos treinos e na competição. Tem 2 situações. E aí eu vou falar um pouco de mim. 2 situações. A primeira é o atleta que ele precisa fazer aquilo no treino, para ele entender que ele fez, para ele confiar que ele fez e reproduzir na competição. Que caso ele não tenha feito no treino, aquilo já muda a cabeça na competição e, caramba, vou levantar ali 100 quilos, mas eu nunca fiz isso no treino. Já bate uma dúvida. Então, ele realmente é um atleta que precisa trabalhar com metas para poder fazer aquilo no treino e reproduzir na competição. Caramba, parando para pensar, é muito pior para quem está levantando peso, porque, tipo, pro Cielo, ele não precisava ter feito o recorde dele antes, ele tem que nadar. Se ele nadar mais rápido, ele faz o recorde. É só fazer o que ele faz sempre. Agora, aqui tem um esforço... Para ela, não. Ela tem que definir, pô, eu quero bater meu recorde agora, então eu tenho que botar um peso que eu nunca botei. Exato, porque o Cielo, quando ele chegou lá no fim, ele sabia que ele nadou bem, mas ele não sabe que ele bateu o recorde. Ele sabe que ele nadou bem. Exato. Ela já entra na competição tentando bater o recorde ali. Que tem que bater e o que eu tenho que fazer, exatamente. E aí tem outra situação também, de um atleta que ele totalmente vira essa chave e ele fala, não fiz no treino, mas competição é competição. Sabe aquele ditado? Jogo é jogo, competição é competição. Treino é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo, treino é treino. E jogo treino é jogo treino. E aí é aquela coisa de treino é treino, competição é competição, e mesmo que eu não tenha feito, eu vou fazer na competição. Entendeu? Porque ali o momento, a nossa adrenalina tá nas alturas. No auge. No auge. Então, assim, um peso que eu faço no treino, às vezes, muito pesado, assim, aquele estranho, na competição talvez vai voar, porque eu vou estar ali com muita vontade de fazer aquilo, a minha adrenalina vai estar muito alta. Então, assim, vai ser totalmente diferente a sensação e a experiência. Então, assim, e aí em questão, no meu caso, depende muito da situação, da competição. Quando você vê que tem uma importância maior ali daquilo que você tem que fazer, já tem que vir um trabalho mental ali muito forte, sabe? Mas já teve casos de eu ficar totalmente insegura para fazer um peso que eu nunca tinha feito, como teve casos também, como aquela competição que eu citei, né, que eu bati o recorde e consegui me classificar para a Bolívia. Eu fiz um peso que eu nunca tinha feito, sabe? Fiz como água, assim, tipo... Porque a adrenalina tava muito... Terminou e falou, podia ter botado mais 20 quilos aqui. Dei mole. Que legal. A adrenalina, assim, tava surreal. Então, eu fiz e nem tive tempo de pensar que eu nunca tinha feito. Eu só fui.
Eu só fui. Então, uma coisa também que conta muito é a tática ali, né? Porque você e o seu treinador têm que estar muito alinhados. Porque o que acontece nessas 3 tentativas? A primeira tentativa, geralmente, tem que ser com um peso que você tem confiança. Porque se você já entrar pesado ali e você queimar essa tentativa, seu psicológico já fica abalado para ir para a segunda e para a terceira. Então, a primeira tentativa é sempre um peso de segurança. É um peso que eu sei que eu vou entrar e vou fazer. A segunda já é aquele peso que você... Tipo, é o 100% ali teu, já é o desafio. E a terceira é para você se superar e é tudo ou nada. Entendeu? Então, até nisso a gente precisa pensar ali numa boa tática. Inclusive, eu ia perguntar justamente sobre isso. Tipo, você tem 3 tentativas, né? Isso. E se der ruim na primeira? Aí é 2 questões. Primeiro, Isso. como que fica o psicológico? Porque você fala, pô, se eu errei na área de confiança, no staff ali, né, no que era para ser tranquilo, é mais difícil ainda superar as expectativas. Sim. E a segunda como o seu caso é levantamento de peso, as tentativas eu acredito que elas devem ser consecutivas, né? Você faz faz de novo. Ou tem tempo para esperar? Porque cansa o físico também, né? Isso. Depende de como está ali a competição. Porque a barra na competição, ela só sobe. Então, por exemplo, se eu for entrar com 80 quilos, pode ter uma outra atleta que também vai entrar. Então, ou seja, vai eu, depois ela. Depende como está a ordem no sorteio de quem vai primeiro. Mas primeiro... Digamos que primeiro eu vou e depois ela vai. E aí a gente vai ali jogando conforme o peso das outras. Então, assim, eu não faço as 3 juntas. Entendeu? Só quando acontece assim um caso, por exemplo, de eu levantar muito peso, chegar no final, todo mundo já fez, entendeu? E aí eu ficar ali sozinha, eu comigo mesma, eu competindo comigo mesma. Ou então em caso de erro. Às vezes você errou e aí ninguém vai fazer esse peso que você fez. As pessoas vão fazer mais. E aí você tem que fazer ali essas tentativas consecutivas para poder aumentar a barra. Entendeu? Então, assim, geralmente é intercalando, sabe? Vai uma outra menina, e depois uma outra menina, e depois volta para mim. Então, assim, às vezes a gente tem até esse tempo de descanso muito largo, quando a competição está muito cheia. Ou então, às vezes, você errou e precisa voltar logo, e aí o tempo de descanso é muito curto. Acontece, às vezes, dos atletas quase zerar. Ou seja, não executar a primeira, não executar a segunda e ter que ir extremamente cansado para fazer a terceira. E ali, tipo, tentar brigar com o físico e com o mental, de não ter feito as 2 anteriores, de estar cansado, mas precisar fazer a terceira de qualquer jeito. Nossa. Bastante pressão. Teve um ponto que a Vicky falou mais atrás, ali, quando a gente falava da progressão em saltos, né? Porque tu começa, digamos assim, tu subir do X para o 2X, tu dobra ali praticamente. Depois do 2X para o 3X, e assim tu vai indo. Só que chega um momento, quando a gente já atinge a alta performance, que cada subida ela parece que não ocorre. A gente pode ficar com uma falsa sensação, né, de que está num platô. E vou pegar esse gancho da Vicky e fazer um paralelo com os concursos, né? O cara que estuda para concurso, ele consegue crescer rápido, por exemplo, até chegar em mais ou menos 70% de uma prova. Até os 70% o cara chega assim, numa forma muito rápida. Só que depois, para subir dos 70% para o 71%, para o 72%, para o 73%, para o 74,5%, que vai te trazer aprovação, já é já gera uma sensação de platô. E aí a gente tem que ter a mente forte mesmo, né? Sim. E é importante que ela faça outros exercícios que vê que mesmo ela não tendo ainda mudado, por exemplo, o peso no exercício da competição, ela consegue ver que ela está ficando mais forte, né? Exatamente. Então, acho que todo mundo que estuda, que busca alta performance em qualquer coisa, deve buscar alguma maneira de perceber que não está em platô, porque a gente tem uma falsa sensação de que está em platô. Não. O cara que está com 70% com dificuldade para chegar a 71%, ele não está num platô. Ele está em alta performance. E quando se chega em alta performance, cada crescimento mínimo se torna muito difícil, mas não impossível. Então, percebam que o platô pode ser falso, viu, pessoal? Não existe isso de, chega no momento a gente não cresce mais. Não, cresce sim. Só que quando se está em alta, o crescimento é mais duro, né, pessoal? Exato. Sim. E quando a gente tem essa sensação, né, eu cheguei em certo ponto, estagnei. Às vezes é até uma falsa, como você falou, uma falsa sensação.
a gente tem em mente que a gente precisa buscar algo de diferente, sabe? A gente sempre fala isso. Resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Então, se você chegou nesse determinado ponto ali, que você tem essa sensação, que você estagnou ali, que as coisas não estão fluindo, eu acho que é viável, é necessário começar a fazer coisas diferentes, sabe? Desse meio aqui eu acho que não está dando certo, né? Porque a nossa cabeça acaba achando que não está dando certo, quando, na verdade, como ele citou, está dando certo. Então, eu vou tentar fazer algo diferente, mas de maneira positiva, para poder me acrescentar mais e eu sentir e ver que aquilo ali está fluindo melhor. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso. Se você quer um resultado diferente, quer sair dos 70%, chegar nos 80%, então, assim, faz algo de diferente, busca ver o que você não está fazendo, qual está sendo a sua deficiência, para você alcançar ali, né, a porcentagem ou o sucesso que você quer. Acho que o autoconhecimento é muito importante nessa hora, né? A gente pegar e identificar onde que está acontecendo, digamos, a falha ou o ponto de melhoria que pode existir, né? Exatamente. E é uma leitura que nem sempre é fácil de ser feita, né? Eu queria fazer uma pergunta de curiosidade antes, que depois eu queria entrar nessa discussão aí meio filosófica da parte mental dos atletas, que eu acho que é muito importante a gente fazer o paralelo com a galera que estuda para concurso. Mas eu tenho uma pergunta curiosa antes. Legal. No UFC, quando a gente bota um peso lá, o atleta tem que ter um peso, na verdade ele não pesa aquilo, ele pesa, por exemplo, 70 quilos e ele vai lutar na categoria de 63, não sei. Ele secou água pra caramba Ele ali. seca a água pra caramba. Como é que é no levantamento de peso? O seu peso é normalmente 59, tá baixando de categoria, né? Que tu falou pra se enquadrar no Era quadro 64. olímpico. Era 64. Você já pesa essa um pouquinho indiscreto perguntar peso, mas eu queria dizer, tipo, você já pesa isso ou você pesa isso antes da competição e faz aquela parte de secar também antes? Como é que é essa perda de peso para se enquadrar na categoria? Qual é a distância, né, entre, acho que isso é legal para responder, tipo, qual que é a distância entre a definição da sua categoria e a prova seu peso em si? real. É o seu peso Porque real. se for um mês, pô, você pesa lá uma categoria e um mês você ganha peso pra caramba e tá com 10 quilos a mais. Então, é muito importante essa pergunta, porque quando a gente está longe de competição, a gente chama período de base, que é um período que a gente trabalha muita força, é aquele período cansativo, é aquele período que a gente faz muito volume, muitas repetições, entendeu? A intensidade não está tão alta como num pré-competitivo, sabe? Mas o volume, a gente faz muita repetição. E é importante o nosso corpo estar preparado para isso. Então, o que é aconselhável? Que o atleta ele pese ali, mais ou menos, de 2 a 3 quilos acima da sua categoria. E aí, conforme vai fazendo essa transição, saindo do período de base, entrando no período mais específico, quando está entrando perto da competição, é quando ocorre essa descida. Por quê? Eu vou ter resquício desses 2, 3 quilos a mais que eu ganhei de força, é importante, não é 3 quilos, 2 quilos a mais, assim, de comendo besteira, comendo qualquer coisa. Não, 2, 3 quilos a mais, assim, de força que você ganhou nessa base. E aí você vai migrando para esse período perto da competição, perdendo esses 2, 3 quilos. Não é assim, é um processo que não deve ocorrer, pelo menos, com 1 mês, 20 dias antes da competição. Não, você tem que... Quando chega nesse período que você começa a fazer pesos que você quer fazer na competição, você tem que estar o mais próximo possível da categoria que você vai competir, até para o teu corpo sentir. Caramba, eu vou botar 120 quilos aqui no meu peito, com 65 quilos... Com 65 não, que é até perto, na categoria 64. Eu vou colocar 120 quilos no meu peito pesando 67... Vai ser diferente quando eu estiver pesando 64. Então, eu preciso ter esse feeling ali de sentir como é que está sendo a adaptação, né? Quando eu estiver chegando perto da categoria. Então, assim, claro que tem atletas que acabam fazendo a loucura de pesar 5 quilos acima. Eu, quando era mais nova, fazia essa loucura, assim. Não tinha tanta experiência, não entendia o quanto a alimentação, o quanto o pesar certo, né? Interferir. Então, assim, já perdi 5 quilos em uma semana. Sabe? Fazendo uma loucura. Acho que agora a gente quer pedir a receita para ela. Eu fui advogado Não foi saudável. Não foi saudável. Eu advoguei para um lutador do UFC, que foi campeão do Bellator, inclusive. Do quê? Do Bellator, que é o 02 da luta, né? O Michael Falcão. E o Michael, ele perdia, eu sou advogado do preparador físico dele também. E o Michael, ele ia para a sauna, assim, perdia uma quantidade de quilos
absurda de um Desidratando, dia né? para o outro, Desidratando, desidratando, né? Então a Vic não faz essas Não, loucuras, para ela tem que ser uma coisa porque gradativa. é até um parâmetro que a gente faz muito assim, em relação à luta, né? Quando a gente fala que é por categoria, o pessoal, caramba, mas vocês fazem igual a luta, boxe, não sei o quê, UFC, vocês perdem muito peso, assim. Eu falei, não, gente, é diferente porque a gente vai estar lidando não só com peso corporal, mas com uma carga, né, externa com a gente. Então, a gente fazer essa perda de peso ali tão rápido, desidratando muito, vai deixar a gente fraco. Entendeu? Então, por isso que é importante fazer isso de uma maneira saudável, sem ser assim, correndo, sabe? Controlada, né? Programada e controlada. Exatamente, programada. Por isso que é importante a alimentação também, em relação a isso. Porque a gente conseguindo perder esses 2, 3 quilos de maneira certa, a gente vai perder e não vai ficar fraco. Não vai... às vezes acontece do atleta se sentir mal, se sentir tonto. Às vezes porque realmente perdeu esses quilozinhos ali final de maneira errada. Então, e também, quando a gente pesa... A competição é X horário. A gente pesa 2 horas antes só. Então, a gente só tem 2 horas para recuperar. Então, nessas 2 horas, eu não posso comer muito, porque senão eu vou me sentir mal na competição. Então, eu tenho que chegar nesse dia que eu vou competir bem, tranquila, sabe? Para quando eu tiver essas 2 horas para recuperar, eu fazer uma alimentação normal, para não me gerar prejuízos ali. Porque quando a gente acaba perdendo peso, nosso estômago fica muito reduzido. Então, tudo que a gente vai comer, beber ali depois da pesagem, conta no final das contas, ali, como vai ser a nossa performance. Entendeu? Então, é muito importante a gente chegar ali bem. E não, assim, desidratando, perdendo tanto peso rápido. Sim, sim. E, falando em comida, a Vicky come pizza, come hambúrguer, dá para comer hambúrguer toda semana, dá para tomar refrigerante, como é que é isso? Podemos te convidar para o Podemos te restaurante? convidar para ir no rodízio mais tarde, para pedir um hambúrguer depois, como é que é isso? Então... depende muito do período que a gente está, perto de competição, nem pensar. Longe de competição, a gente até arrisca um pouco isso, só que de uns anos para cá a gente começou a ter a consciência de que não é só comer, por exemplo, uma pizza. Eu vou comer uma pizza porque aquilo vai me fazer feliz, vai me satisfazer. A gente começa a perceber também no dia seguinte como a gente se sai no treino. E não é tão legal, não é tão bem. Não, a gente não se sai tão bem, não se sente tão bem treinando. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, cara, não é só sobre abrir mão de comer algo que eu gosto, algo legal. É sobre eu realmente ter uma consciência de que aquilo vai me gerar algo negativo no dia seguinte, sabe? Por exemplo, antes de um treino pesado, no dia anterior, eu vou comer uma pizza, um hambúrguer. Vou chegar no dia seguinte, assim... estufada, o organismo inflamado e tudo mais. Então, assim, mais uma experiência que eu fui aprendendo durante os anos, entendeu? Então, assim... você tem uma dieta extremamente restrita? É uma dieta, assim, saudável e tudo mais. É óbvio que acontece um pouco disso da pizza, do hambúrguer. Mas que seja no final de semana, que seja uma vez, 2, um mês, enfim. Mas que seja com a consciência de que não vai me atrapalhar no dia seguinte. Eu penso muito nisso. Vou comer, mas espera aí, vou avaliar o que eu vou fazer no dia seguinte, sabe? Por que não num sábado? Porque aí eu não vou treinar no domingo. Então, não é aquela coisa absurda, né, de eu não poder comer um chocolatinho, mas é muito mais consciência, sabe, do que aquilo vai me gerar. Ingerir alimentos inflamatórios em excesso na véspera nos prejudica até para gravar um podcast. Nós comemos um hambúrguer ontem e já estamos aqui meio se entregando hoje. Né? Imagina para o atleta. Exatamente, porque a gente já lida com muitas dores, lesão e tudo mais. E aí você acabar aumentando essa inflamação, aumentando isso, só vai realmente prejudicar. Então, eu acho que é muito mais consciência, sabe? E como que você enxerga o fator sorte na competição? Sorte? Porque, sem dúvida, o treino conta muito, mas você acha que existe sorte? Eu não vou dar o viés da minha opinião agora, eu gostaria de ouvir só a sua resposta. Eu acho que não tem sorte. Nenhuma? Em momento nenhum, assim? O que acaba acontecendo, às vezes, a gente está numa decisão, assim, numa competição, e pode acontecer da sua medalha, do seu resultado ali, depender do outro errar. Aí... não sei se isso pode ser considerado sorte. Talvez é porque o outro não treinou o suficiente para acertar aquele movimento. Entendeu? Sim. Assim como eu fazer um peso ali, não significa que eu consegui por sorte. Significa por conta de eu ter feito por onde chegar ali e fazer. Então, até mesmo quando a gente fica dependente ali do atleta errar para a gente conseguir fazer, porque às vezes acontece isso na disputa, né? Eu fiz o meu.
E aí agora tá a cargo da pessoa fazer o dela. E aí se ela acertar, ela ganha. Se errar, eu ganho. Então até aí eu não acredito que seja assim, sorte inteiramente. Sabe? É realmente a falta de preparo que a pessoa teve ali na hora. Mas e se no dia da competição, por exemplo, você acordar tipo, passando mal? Não vai influenciar? Você acha que não influencia no resultado? Influencia, sim, sem dúvida. Mas aí eu acho que a minha missão ali é tentar ainda assim dar meu melhor. E a gente, que é mulher, a gente lida muito com questões assim ginecológicas, né? A cólica, Sim. enfim. E ainda assim a gente precisa passar por cima disso. Imagina que no dia da competição eu tô com cólica. Eu, desde o treino, eu tenho que aprender a conviver com isso. Eu tenho que aprender como é que eu preciso me sair, mesmo com cólica, mesmo com dor, para que no dia da competição aquilo não seja algo novo para mim. Por exemplo, eu acordei hoje com muita cólica, não vou treinar? Mas e se um campeonato mundial? A decisão ali para mim, e nesse dia eu acordar com cólica? Entendeu? Então, realmente, você precisa estar preparado para todas as situações. Até mesmo no dia que você acorda muito mal ou no dia que você acorda muito bem. Caraca, eu nunca tinha pensado nessa Nem eu tinha pensado nesse ponto de questão vista. não, e da mulher, a mulher atleta ainda lida com isso, né? Imagina. Lida com Exatamente. isso, tudo isso. Mas eu gostei do ponto de vista que, de fato, quando eu parava para pensar, eu falava, pô, mas se eu acordar passando mal num dia, pode não ser sorte, mas é o azar, né? É o azar de eu estar passando mal, isso daí vai influenciar no meu resultado. Mas o que ela falou foi Sim. muito legal, porque isso daí não vai acontecer só no dia desse, vai acontecer diversas vezes no momento da sua E preparação aí- e a escolha é sua ou não prosseguir mesmo. Exatamente. de Na estar sua preparado pra preparação, Para esse cenário, né? Tem que estar A sua preparado. atitude ali na preparação diante dessa situação é o que vai definir Determinar o quando... resultado ali. Uma pergunta, como que está a visão do Comitê Olímpico sobre as atletas trans hoje em dia? Então, eu acho que isso não é um assunto que está sendo tão abordado, né, como deveria. Eu acho que a gente teria que estudar um pouco mais isso. Mas eu acredito que tudo teria que ser avaliado, sabe? A partir do momento que não comprove nenhum benefício ali, né, por conta disso, eu acredito que não tem que ser um empecilho, tem que ser algo ruim, negativo, não justo, entendeu? A não ser que tenham pontos que realmente comprove que não, essa situação acaba gerando um certo benefício. Aí eu a acho que questão é algo hormonal, que né, pode questão acontecer. hormonal, questão óssea também, entendeu? Eu acho que isso precisa ter uma atenção maior em relação a isso, precisa ser estudado para realmente a gente ter uma resposta definitiva. Não é justo, ou sim, é Mas justo. hoje em dia tem gente competindo, está sendo aceito as pessoas Sim. trans competirem Sim. junto com as mulheres, no caso. Né? E tu já venceste a situação de competir com uma menina trans? Não, ainda não. Mas provavelmente, em breve isso Em poderá breve é uma acontecer. realidade, Vai acontecer. é uma Em breve isso realidade poderá natural, né? acontecer. E é eu um acredito ponto que assim, sim. que é bem polêmico, né? Porque, de um lado, se nós impedimos, por exemplo, a mulher trans de participar da competição, nós estamos, de certa forma, sendo preconceituosos, porque é uma mulher, né? Nós temos que tratá-la como mulher, é nosso dever, enquanto seres civilizados, tratá-la como mulher. Porém, de outro lado, pode gerar, como a Vicky falou, a questão óssea, a questão hormonal, fisiologia, podem né? dar Fisiologia, exatamente. Um benefício. tipo um booster do Top Gear, sabe? Ele, né, pode dar um a mais ali que pode deixar um pouco prejudicial à competitividade, né? Isso. É um tema Por isso bem que eu acho que é algo complexo. que precisa ser estudado. Estudado, Estudado, né? Tendo zero comprovação de que aquilo beneficia, por que não? Entendeu? Por que impedir? Legal, bacana ver uma posição, uma mente aberta, né? Tendo vista que ela pode enfrentar dificuldades. Legal ver que não foi egoísta, né, na resposta. Tem alguma pergunta aí? Não, eu perdi a conversa aí. Não, tá tranquilo. Eu fui. vou entrar agora no assunto que eu comentei, que era o assunto psicológico, emocional. Engraçado que tudo que a gente falou até agora foi engraçado. O ponto que a gente comentou antes do podcast, né? É uma analogia muito legal para quem se prepara para concurso também, porque se abdica de coisas também, claro, Sim. uma proporção muito menor. Então, eu não acredito que um cara que reclama que tem que estudar final de semana vai comparar com uma pessoa que trabalha, né, aquilo, abdicando até de comer, alimentação e tudo mais. Então, é claro que a proporção da renúncia ela é menor para quem estuda para concurso, mas no fim você busca um êxito, né? Que é ser aprovado no concurso, que é ganhar uma competição, que é atingir objetivos da sua vida. Só que também você tem que lidar com frustrações, né? Quando você se prepara muito para uma competição, você acha que tá bem, acho que eu vou, não, também vou dizer que vou ganhar, mas eu vou chegar bem lá. E porventura tem alguém com méritos melhor que você e ganha a competição.
Como é que você lida com isso? Essa frustração de chegar bem e não obter o êxito. Então, eu avalio. Quando chega essa situação, eu vejo meu resultado, vejo o que gerou, e aí acaba acontecendo em relação a isso, a frustrar. Eu avalio. Na verdade, a frustração vai depender dessa minha avaliação. Quando eu dou o meu melhor ali e treino, faço tudo o que eu tenho para fazer e faço a mais, e chega ali eu realmente não consigo concluir aquilo que eu queria. Eu penso que se eu cheguei ali, se eu fiz realmente tudo o que eu precisava fazer, sabe? Se eu realmente dediquei as horas certas para chegar ali e competir bem. Eu penso se eu me alimentei bem, eu penso se eu tratei bem meu psicológico. Então, assim, se ainda assim eu ver que eu fiz tudo isso e não consegui chegar onde eu queria, é claro que a frustração vem, mas, ao mesmo tempo, eu me conforto. Eu penso assim, eu dei o meu melhor, independente de qualquer coisa, eu dei o meu melhor. Fiz minha parte ali, né? Eu fiz minha parte, eu dei o meu melhor. Foi mérito do outro? Foi mérito do outro, porque ele se preparou, e aí o fato dele ter se preparado, ele conseguiu chegar melhor e tudo mais. Mas eu avalio muito isso. Quando eu penso no resultado final ali, no êxito, eu penso que eu tenho que, durante todo o processo, eu tenho que fazer o possível, o impossível, para quando chegar nessa situação da frustração, eu não ter aquele pensamento, poxa, eu não fiz porque de uma semana com 6 dias de treino, eu fui só 3. Poxa, eu cheguei lá, mas caramba, eu acho que faltou aqueles dias que eu faltei à academia para fortalecer. Sabe? Eu acho que, até fazendo um paralelo ao concurso, é exatamente isso. Você chegar ali bem confiante para fazer a prova, acreditando que todas aquelas suas horas diárias ali de dedicação foi para você chegar ali e conseguir dar seu melhor. Sabe? Eu penso muito nisso. Então, a frustração, ela vem, claro, mas, ao mesmo tempo, vem o conforto de que eu cheguei ali porque eu me dediquei, dei meu melhor, e não tem aquela sensação de, caramba, eu pequei nisso, faltou aquilo, eu não me dediquei o suficiente. Então, eu sempre busco exatamente, independente do resultado, chegar lá no dia X, na competição X, e ter a consciência tranquila. Caramba, eu me dediquei muito, eu dei o meu melhor, e felizmente aconteceu ou infelizmente não aconteceu. Essa, Vicky, é a diferença entre derrota e fracasso, né? Sim. A derrota, tu fez o teu melhor, tu chegou lá, mas alguém foi melhor que você. Você acabou ficando em segundo lugar, em terceiro, foi derrotado. Agora, o fracasso é quando a gente não fez aquilo que poderia, né? Quando a gente não deu o nosso melhor, seja no concurso, seja numa competição, seja no que for. Então, ser derrotado faz parte da vida, né? O que não podemos ser é fracassados, a gente tem que fazer o nosso melhor. Agora, eu queria te perguntar se tu tem algum hábito que te ajude a te conectar com a tua melhor versão, algum hábito, alguma rotina, um ritual, algo que te auxilie nessa questão, tanto emocional como motivacional também, eu acho. Manter o foco, né? Motivação e foco, principalmente, para executar o que tu tem que executar. Então, do ano passado para cá, eu comecei a entender a importância, afinco mesmo, sabe? A importância do psicológico ali na hora, do mental. Então, eu procurei fazer terapia, porque foi algo que me acrescentou muito, né? E, através disso, tem várias conexões que a gente que eu acabo trazendo da terapia para na hora do movimento. Uma delas, que é muito interessante, e aí tudo fez sentido, porque eu sempre ouvi, né, meu irmão dando treino e sempre falando muito disso. Você sabe o que você precisa fazer, você entende aquilo que você precisa fazer, mas, às vezes, você não consegue enxergar, não consegue se imaginar fazendo aquilo. E o levantamento de peso tem muito disso. A gente sabe que a gente tem que executar aquele movimento, tem que fazer o X peso, mas a desconfiança dali, da capacidade, acaba não deixando você enxergar você fazendo aquilo ali. Então, algo que eu trabalho muito para poder conseguir me conectar ali, é eu ali, sentadinha no meu canto, que, como meu irmão fala, você tem que estar ali concentrado na sua poça de suor. Então, naquele momento ali, eu tento imaginar, fazer um trabalho assim mental, imaginando, eu fazendo, imaginando tudo, a cor da roupa que eu tô, a minha unha de que cor tá pintada, o meu pé, como eu tô enxergando meu pé, como eu vou enxergar ali na frente. Então, assim, é um trabalho, é muito difícil você chegar num ponto assim de enxergar tudo isso com muita clareza,
mas é muito necessário e faz total diferença. Você já conseguir mentalmente enxergar que você está executando e aí depois você dá aquela acordada assim, agora eu vou executar verdadeiramente. Então, isso é algo que me conecta muito. Você já imaginar você fazendo, sabe, para aquilo ficar claro, não ter dúvidas. A visualização é uma das ferramentas mentais assim, mais poderosas para quem tem um objetivo. Inclusive, nas mentorias, lá no Concurseiro 01, eu busco muito trazer para o pessoal uma ferramenta que eu acho muito válida, não sei se já fizesse uso alguma vez, dos quadros de visualização. Qual que é a ideia do quadro de visualização? Qualquer um pode fazer na sua casa. Imagine, por exemplo, qual que é a sua meta. Então, vamos pensar que a meta da Vicky é ser campeã olímpica, pegar o ouro, prestar continência no pódio ali. Onde poderia fazer um quadro de visualização para ela? Pegar uma cartolina, como se fosse aqui a televisão, nossa, aqui, uma cartolina, colocar num canto da cartolina uma foto dela com uma medalha, uma foto das Olimpíadas, uma foto do pódio com o primeiro lugar, recorta quem está no primeiro lugar, coloca ela ali já para ela se enxergar naquela situação. Coloca a foto das pessoas que vão sentir orgulho dela, então as pessoas mais próximas, os que vão ficar felizes e que vão se orgulhar muito e vibrar junto com ela nesse momento, para ajudar a conectar. E olhar para o quadro por 5, 10 segundos por dia, isso traz um benefício, assim, porque a nossa mente já tem uma guerra eterna, entre o diabinho do bem e o diabinho do mal. O diabinho do bem está te dizendo que você pode, mas o diabinho do mal diz, mas será que vai dar certo? A chance de tu levantar 15 quilos a mais que você para ser campeão é muito difícil. Em 2 anos só, é difícil. Então, vai ter sempre alguém tentando te botar para baixo e esse alguém está dentro de nós. E quando a gente consegue fazer no automático, que seja essa visualização, enxergar, olhar todos os dias para essa imagem, a gente se mantém conectado, a gente vai eliminando, porque a nossa mente ela quer nos proteger. Ela busca nos proteger do fracasso, ela sabe que a derrota dói e ela está lá querendo evitar que a gente seja derrotado. Só que a gente tem que olhar para visualizar essa situação, pode ser uma visualização silenciosa, como a Victoria faz, ou pode ser olhando para um quadro de visualização, mas se cada pessoa que tem um objetivo grande na vida pudesse imaginar exatamente como seria, ou então quando eu passar no concurso, que carro que eu vou comprar, quando eu receber aquela premiação, o que eu vou fazer com esse dinheiro, quem são as pessoas que eu vou ajudar, quanto mais vocês se enxergarem nessa situação, mais a mente de vocês vai ver que essa situação é possível e vai fazer com que vocês, sem maiores esforços, consigam ir se direcionando nesse caminho. Exatamente. Aproveitando o gancho do professor Fidel, Vicky, quais são as suas metas aí para os próximos anos? O que você mais almeja conquistar no levantamento de peso? O que vai colocar aí no quadro de visualizações aí do Fidel? Então, tudo é não adianta, gente, tudo é um processo. E aí a gente começa a pensar no cenário nacional, que tem os campeonatos nacionais que a gente se classifica para os internacionais. E aí o degrauzinho é você ganhar um campeonato brasileiro, depois partir para um sul-americano, que é um nível difícil, mas não tanto quanto um pan-americano. E aí do pan-americano você subir para o mundial. E aí no mundial você ter uma ótima colocação e aos poucos ir se classificando para os Jogos Olímpicos. Então a meta é essa, é esse degrau por degrau aí, conforme a gente tem esse, como é que eu posso dizer, esse objetivo, claro, ali, eu sei quanto eu preciso fazer, por exemplo, para ganhar a menina lá de fora, sabe? Eu sei o que eu preciso fazer para bater o recorde está lá, os números estão lá, então fica muito mais claro para a gente o que a gente precisa fazer. Então, tendo esses números, tendo esses recordes, esses resultados que eu preciso fazer, eu vou ali, período por período, trabalhando nas metas, tendo essa progressão, para poder subir, degrauzinho por degrauzinho, o cenário nacional e o internacional, para conseguir essa classificação. Legal. E você se vê assim, em alto rendimento até quantos anos? Porque com o tempo cai, né? Dá para ficar 50 anos de idade puxando 200 quilos para cima. Eu sei tanto disso que eu me formei super cedo. Eu fiz a minha faculdade super cedo. Então, assim, o que acontece? Eu já estou numa realidade ao mesmo tempo que eu tenho essa consciência como atleta, eu estou também começando a enxergar um pouco como treinadora, sabe? Eu me formei, assim que eu saí do ensino médio, eu já me formei, fiz educação física, e me formei em 2020, e, na verdade, em 2019 eu me formei em licenciatura, em 2020 eu me formei em bacharel. E aí, assim que eu já me formei, eu já fiz minha pós-graduação em levantamento de peso.
Então, eu sempre... isso sempre esteve muito claro na minha cabeça. O esporte não é para sempre, infelizmente. Vai chegar uma hora que o nosso corpo ele realmente não vai mais corresponder e é preciso parar. Então, eu já realmente me preparei ali desde cedo para poder... Acabou o esporte, eu não me vejo mais como atleta, mas eu tenho minha profissão. Eu sou especialista em uma área que eu tenho tanta experiência prática e também agora teórica, sabe? Então, assim, eu já dou aulas, já dou cursos, já dou treinos. Então, ao mesmo tempo que isso está perto, está um pouco distante, porque eu me imagino como atleta alcançando muitas coisas ainda, entendeu? Mas eu tenho 23 anos, ainda Pois sou... não, tá jovem. É uma menina. Não parece. Formada já. O alto rendimento deixa um pouquinho mais velha, né, digamos assim, um pouquinho mais cansada, mas eu sou nova, entendeu? Então, acho que eu tenho ainda uma trajetória de alguns anos aí para realmente migrar totalmente para essa área como treinadora. Mas, tipo, um atleta de levantamento de peso olímpico, comumente, vai até quantos anos? Por exemplo, jogador de futebol costuma ir até uns 33 ali. O cara que passa disso daí, ele já tá... 35 hoje, né? Os caras já... Mas aí acho que só o Cristiano Ronaldo mesmo, esses caras que são... Para se manter alto nível é muito difícil, né? Depois. Não, sim. Então, é mais ou menos nessa faixa etária, 35 e tal. A gente até tem uma atleta, a Jaqueline Ferreira, que ela, assim, passou por várias Olimpíadas e tudo mais, ainda assim com a cidade, mais ou menos 30 e pouco, se eu não me engano, e continuou numa alta performance muito boa, conseguiu se classificar para as Olimpíadas. Então, depende muito da pessoa, sabe? Depende muito de como foi, se ela começou cedo também, se ela já começou um pouquinho mais tarde. Mas em média isso, mais ou menos, uns 35, acho que até há 40 anos. A gente teve até o caso da primeira brasileira que foi para umas Olimpíadas, em 2000, a Elizabeth, ela até mineira. Ela foi para as Olimpíadas, se eu não me engano, com mais de 40 anos. Entendeu? Se eu não me engano. Então, assim, depende muito, mas é mais ou menos essa faixa etária, de 35 a 40 anos. Entendi. Acho que tem muitos anos ainda aí para mim. Vai trazer muita medalha de ouro pra gente ainda. Vai ter muita Olimpíada. Eu pretendo. Legal. Show, então? Quando uma pergunta aí? Não, pra mim, eu não quero perguntar. Eu sanei todas as Eu acho que minhas foi uma conversa curiosidades. tão leve, né? Tão bacana, Sim. que a gente está assim, super esclarecido em tudo. Aí podemos conversar sobre um monte de coisa legal, falamos sobre preparação, sobre mente. Foi sensacional a tua vinda Foi aqui conosco. sensacional, muito Também bom. gostei muito, Espero principalmente que de retornes. me sentir super em casa, realmente tranquila para falar sobre os assuntos, né, bem à vontade. E eu espero que eu tenha esclarecido aí bastante coisa e ajudado, de certa Acho que forma. ajudou muita gente, né? Eu acho Agregou, que né? Quem puder também traçar esse paralelo que a gente mencionou muito, de quem estuda para concurso, está ouvindo a gente. A mentalidade do atleta ali, A né? mentalidade de um atleta que está em alta performance, que se dedica todo dia, que tem a possibilidade de chegar numa competição e ser superado. Porque é engraçado no concurso público que quando alguém não passa, nunca é tipo, talvez alguém se preparou mais que eu. É tipo, eu não passei. Exato. Nunca é tipo assim, alguém se preparou mais que eu, que foi o que a Vicky falou. Pô, às vezes tem alguém que teve mérito ali de ser Sim. aprovado, de ganhar medalha, de ganhar a competição. Mas no concurso público a gente não fala isso, né? A gente fala, eu não fui aprovado, eu estudei e não fui aprovado. Só que não tem o mérito que às vezes um outro cara que foi aprovado, ele estudou talvez dobro das horas que você, ou ele se dedicou mais. Sim. E isso E tem que ser vejam, levado quem em nos assiste, veja o tamanho do objetivo da vitória. Da né? disciplina, né? A Da disciplina disciplina e qual que é a meta dela. Uma meta assim, ó, extremamente difícil, né? E aí o cara, às vezes, o concurseiro vai lá e reclama por ter 2 vagas, né? Num concurso com 800 pessoas inscritas e 2 vagas. Ele tem que ficar na frente de 798 pessoas só. Ela tem que ficar na frente do mundo inteiro para pegar uma medalha. sabe- Já Exato. brigo Tem por uma uma, medalha, brigo exato. por uma que é de Uma ouro. só. E tem o mundo inteiro. E sabe o que é o pior? Vai ter um abraço sempre. Ano que vem eles vão ser 2 de ouro. Vai ser 1 de ouro de novo. O concurseiro, ele ainda não... Pode ter aberto Ano uma que vaga vem, esse não. ano que vem pode ser 2, pode ser 5. Ano Exato. que vem não, daqui 4 anos só. né? Porque Daqui a- 4 anos, exato. Exato. É 0,25 vagas por ano. 0,25 vagas E por aí, ano. fazendo até um paralelo também, você falou 4 anos, que coincidência é o que a gente tem para se preparar, né? Tirando agora 2024 por conta da pandemia, mas é o que a gente tem para se preparar. Então, assim, o atleta que brigou, chegou ali e não conseguiu a vaga, aquilo ali tem que dar uma certa frustração, mas aí aquilo te motiva para pensar que dos próximos 4 anos vão ser mais 4 anos para poder me preparar. E para na próxima chance eu conseguir a vaga.
né? Então, trocar esse pensamento de caramba, eu não consegui, me frustrei e tudo mais, não, tudo bem, vai ser mais uma oportunidade, vão ser mais 4 anos para eu poder me preparar para conseguir chegar lá e chegar bem. Todos os erros que eu cometi para chegar aqui eu acabei falhando, eu não vou cometer, eu já sei o caminho, já sei como funciona e já sei o que eu preciso fazer. Então, isso é muito importante. O mais curioso da fala dela é que acho que qualquer outra pessoa comum pensaria, pô, agora eu só tenho uma chance de novo daqui 4 anos. Mas ela fala, ainda bem que eu tenho 4 anos para me melhorar e chegar lá em alto nível. Diferença do mindset. A diferença de mentalidade é absurda. Queridos alunos, aprendam com essa menina. Que aula. Aprendam, que aula, que experiência. Vic, muito obrigado aí Obrigado por aceitar o convite. Eu gostei muito da conversa. Se um dia você lançar um curso de mentalidade, já tem um aluno. Legal. Fica a dica aí, né? Fica a dica. Quem sabe, né? Aqui no Concurseiro 01 aí. Lançar daqui a pouco um curso de levantamento de peso para crianças de 10 anos. Que é uma coisa que é expert, né? Queria. Legal. Bom, muito obrigado aí. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a Vicky por estar aqui conosco. Muito obrigado. Foi Professor Fidel. Vic, quer bom. deixar algum recado final? Quer deixar seu Instagram pro pessoal aí te seguir? Então, meu Instagram é VICK Aveiro, tá? Aveiro, tá, gente? Vic Aveiro. É só procurar Vitória Aveiro também que acha. Foi extremamente incrível estar aqui, né? Foi uma honra. E quando eu até fiquei meio assim, eu falei, caramba, eu vou falar sobre esporte, né, num podcast que a gente fala muito sobre curso, mas parando para pensar, é muito parecido, assim, a mentalidade, a postura, né, que a pessoa tem que ter, a forma que ela, muitas das vezes, tem que abrir mão para conquistar aquilo. E eu sempre tenho em mente, né, e aconselho, você sempre ter muito claro aonde você quer chegar e entender todo o processo que você vai ter que passar, né, para chegar onde você quer chegar. E, às vezes, por mais doloroso, mais difícil que seja, quando você chega, é extremamente recompensador, sabe? Todas essas renúncias, dificuldades, vale a pena. Então, por mais difícil que esteja, desistir nunca tem que ser a opção, sabe? Você tem que ter muito claro onde você quer chegar. E acho que é isso. Espero que eu tenha acrescentado, agregado de alguma forma e eu fiquei muito feliz com o convite. Como e acrescentou? honrada. O que a Vicky quis deixar de recado, então, em palavras normais, não seja um bunda mole, né? Faz o que tem que ser feito. Isso é você fazendo. Show de bola. Isso aí, é verdade. Bom, esse daí foi mais um episódio, né, pessoal, do 01 Cast. Espero que vocês tenham gostado aí. Quem tá vendo a gente no YouTube, comenta aqui que gostaria de ter perguntado pra Vicky. Quem sabe na próxima oportunidade aí a gente não faz essas perguntas para ela. Comenta também quem que vocês querem que a gente traga aqui no podcast, qual candidato você gostaria de ver aqui, tendo um papo legal com a gente. Compartilha esse podcast aí com um amigo, com um colega, principalmente alguém aí que tá precisando de um toque de mentalidade, né, para melhorar de vida um pouquinho. Legal, segue a gente nas redes sociais, @concurseiro01 _oficial. Lá a gente está sempre postando qual que é o podcast da semana. A gente está mostrando os cortes lá com os melhores momentos. Se inscreve aqui no canal, curte. É isso, né? Eu acho, né? Não tem mais nenhum, não. Dá uns 5 estrelas lá também no Spotify, do Deezer e no Apple Podcasts. É isso. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau.